falar agora sobre os nossos filhos e filhas. A Sueli Teixeira, ela é psicóloga, especialista em orientação familiar e vai conversar com a gente hoje como ajudar as crianças no temor da volta às aulas. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa Tribuna Independente. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Olha só, você sabe que tem crianças que, assim, a minha filha, ela não vê a hora de chegar o momento para voltar às aulas. Sim. Agora, tem criança que é um sufoco para deixar ela na porta da escola. Por que o início assim, do ano letivo é um período delicado assim, de estresse para as crianças? É um momento de muita ansiedade. Uhum. Até porque o que eles vão encontrar lá? Então, de repente, é uma criança que já conhece a escola, o colégio, então ela já está na expectativa de encontrar os amiguinhos, de encontrar as coisas. Ela quer ir porque ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ela quer participar disso. Tá. Em compensação, tem outras crianças e adolescentes que o medo impacta do retorno. Como que vai ser? Onde eu vou estar, os amigos, será que eles vão me reconhecer? Será que eles vão me acompanhar novamente? Então, essa ansiedade faz com que alguns tenham a vontade de ir e outros têm que reprimir, que não querem e chegam até a apresentar problemas psicológicos, dores de barriga, dores de cabeça, para não ir para a escola. E isso é somatizado justamente por essa ansiedade exagerada? Por essa ansiedade, essa somatização. Eu queria fazer uma pergunta, então, com relação à atitude de algumas escolas. Por exemplo, tem escolas, como a escola da minha filha, que eles misturam os alunos de uma turma anterior para outra turma. Então, o ano seguinte não são necessariamente os mesmos que estudaram no ano de 2018, por exemplo. Então, eles misturam, até para ter uma convivência entre os alunos. Isso é bom ou é ruim, psicologicamente falando, para as crianças? Olha, é bom. É bom porque eles vão encontrar amigos que já estavam no ano passado, né? Então, eles não vão se sentir tão sozinhos. Porque tem alguns que, mesmo encontrando, tendo esse impacto, elas se retraem, ficam escondidinhas. É como assim, eu não faço parte. Não me olhem, não estou aqui. Ficam meio desesperados. Sim, né? Sim, até o momento do encontro com o outro. Como que vai ser? Tá. Agora, vamos supor, eu tenho lá meu filho, minha filha, e apresenta aquele medo de voltar para a escola. Como é que a gente age, como que nós pais agimos em relação à criança? O que a gente deve fazer? Muita atenção, prestar atenção no comportamento do filho. O que está disfuncional, o que está gerando aquilo. Então, é neste momento que deve ter, sim, apresentar o diálogo, acolher aquele filho, ver o que está acontecendo, ficar junto. Até porque sabe que o filho está apresentando esse problema, porque senão isso vai desencadeando outros transtornos, outras ansiedades que o pai não está tomando conta, e aí não sabe. Entendi. E é onde vem desencadear o medo, e em alguns casos até o síndrome do pânico. Ah, é? Sim. Por causa desse medo excessivo? Por causa desse medo. E às vezes o pai, ele não presta atenção, ele fala, o que está acontecendo? Isso é frescura. Por que você não quer ir? O que é? Então ele começa a dar bronca no filho, mal sabendo que aquilo que está internalizado, aquilo está impactando. Às vezes tem crianças e adolescentes que não conseguem sair do lugar. Meu Deus do céu. Ficam ali presos naquele lugar, choram. E às vezes chega alguém até assim a ter desarranjo intestinal. Que coisa! Agora, e na troca da escola? Porque também tem esse aspecto, né? Quando o aluno troca de uma escola para outra, tem esse tipo de reação. De que maneira a gente deve apresentar para a criança essa mudança? Por exemplo, ela deve participar desse processo de escolha da nova escola, não deve, só deve ser comunicada? Como que a gente faz essa transição? Olha, é muito importante que a criança participe. É muito importante que ela vá conhecer a escola, que ela se ambiente com aquele novo espaço que ela vai frequentar durante 1, 2, 3, 4 anos. Então, tem que fazer essa integração. E pais, quando for escolher o uniforme, leve a criança junto, leve a criança para comprar o material,
para que ela possa se identificar com aquilo que ela quer, para que ela possa ter o prazer de ir estudar. Porque senão fica um desprazer que ela aí é onde ela não quer participar mais e não quer ir mais para a escola. Não gosta da professora, não gosta dos coleguinhas. Então, é muito importante esta participação, principalmente o acolhimento dos pais. Tem uma história muito interessante do Padre Fábio de Mello. Eu assisti vários shows do Padre Fábio. Aliás, um beijo para o Padre Fábio. Ele contou uma história que ele fazia xixi nas calças, né? Muito. Então, chamavam os pais, e isso para ele era a morte, né? Ele falava, meu Deus do céu, vai chamar meu pai e minha mãe de novo. Ele ficava quietinho. Isso é uma maneira da criança também expressar, se acontece, né, no caso, de que ela está descontente com alguma coisa ou ela está incomodada. Exatamente. Não é verdade? De que maneira que a gente pode também lidar com essa situação? A gente tira a criança daquele ambiente, ou a gente troca e o pai fica lá um tempo, os pais ficam ali um tempo com a criança? Como é que é? Principalmente crianças pequenas, há a interação dos pais participarem, até acompanhar o filho nas primeiras horas das aulas, até ficar lá esperando para saber que eles estão ali, para que aquele filho possa ter a certeza que ele está acompanhado, ele não está sozinho. Né? Uma segurança. Entendi. E isso pode acontecer, inclusive, deste pacto, deste medo da criança, ao fazer o xixi, ao acontecer alguma coisa, é onde essa criança pode vir a ficar marcada, inclusive sofrer o bullying. Porque depois ela vai virar um momento de risadas, de sarcota dos colegas, fez xixi. Então, é muito importante o acolhimento da coordenadora, da escola, tudo com os pais, para que isso não venha a acontecer. Aliás, é muito divertido o show do Padre Fábio, que ele tira um sarro, canta o Rio de Piracicaba no meio. É muito divertido. Hoje ele tira sarro, mas acho que na época não foi tão agradável assim, né, Enquanto criança, talvez todos nós passamos por algum momento de grande estresse na escola, no começo, né? Nós não lembramos, mas é muito importante quantos que eu mesmo, eu lembro da minha segunda professora do meu segundo ano, que eu tenho ela até hoje aqui, porque ela me trouxe um exemplo que eu carrego com ela. Então, até o encantamento, o gostar do estudar tem que fazer parte para que aquela criança leve isso na sua idade adulta e até na sua própria carreira. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas quero chamar você para dia 11 não perder a entrevista que eu fiz aqui com o Cortella. Ele vai falar sobre a primeira professora dele e sobre esses casos aqui que nós estamos conversando, viu? Dia 11, não perca no nosso Tribuna Independente. Sueli, eu queria falar uma coisa com você sobre uma relação do primeiro dia de aula, da primeira vez da criança. Às vezes a gente não sabe muito como lidar. No nosso caso, por exemplo, a minha esposa que ficou chorando em casa. Sim. Porque deixou a filha na escola. Como é que a gente age nesse momento, né? Quer dizer assim, é uma novidade para a criança, mas também para os pais. Sim. Como que a gente faz nesse momento do primeiro dia de aula da primeira escola? É muito importante isso, porque tem a separação pela primeira vez daquela mãe que tem aquele apego afetivo àquele filho. Como que ele vai ser? Será que vai gostar? Então, ela que fica. E a criança também. Então, tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Porque senão, se essa criança, no primeiro impacto, vai para a escola e começa a chorar desesperadamente, então essa mãe, ela está do lado de fora, ela está ouvindo. Então, ela fala assim, nossa, ela está achando que o filho está sofrendo. E muito. Então, fica esse apego. Ela tem que aprender a ter esse desapego para que essa criança continue e que possa ir dentro da normalidade aos estudos. Entendi. Porque senão todos os dias tem casos que a mãe tem que levar todos os dias e aí vai desencadeando esses transtornos, essa ansiedade de criança que às vezes tem que passar até em médico para que possa ter esse controle dela poder ficar na escola. Que coisa, né? Olha, tem muita gente participando aqui com perguntas, você também pode participar. 11 95033 6870. Se você puder, coloque o seu nome, a localidade de onde você está falando. O Brasil inteiro está ligado aqui na nossa Rede Vida de televisão.
Tem uma pessoa que está falando com a gente aqui do Paraná, o Biratã, no Paraná, a Juvina. Obrigado pelo carinho, pela mensagem aqui. E ela chama atenção aqui, eu vou fazer a pergunta um pouco modificada, com relação ao bullying. Como que a gente trata o bullying na escola quando uma criança mostra para a gente que, naquele momento que ela chegou pela primeira vez, de repente ela foi vítima de alguma situação de constrangimento? Temos que prestar muita atenção na palavra bullying. Porque, em alguns casos ainda, tem-se bateu, levou, devolve. Então, é muito importante, porque senão a criança o pai, às vezes, está até incentivando aquele filho até usar de violência. O pai quer que o filho se defenda, então fala, olha, se defenda. Mal sabe ele que isso também vai prejudicar essa criança em todo o comportamento dele escolar. Porque ele vai achar que ele tem que sempre bater para ele se defender. O bullying é exatamente isso. O que às vezes, a criança chega, só do outro estar olhando para ela e às vezes estar rindo, já acha que é com ele. Então, ali já entrou o impacto. Então, é muito importante o diálogo. Pais, converse com seus filhos. Vai, no primeiro dia de aula, vai conversando. Não cobra, mas vai e começa a fazer perguntas relativo àquilo que ele passou no dia. Faça com que ele fale, que ele não internalize. Bullying é quando a criança vai internalizando aquela dor que ele não consegue soltar. Verdade. Vai guardando. Quando vê, explode. Entendi. Uma coisa que eu queria perguntar é com relação a recompensas. Por exemplo, vale a pena a gente dar recompensas quando a criança vai à escola ou não? Você está comprando o filho, né? Isso é comprar... É errado? Olha, é errado. É errado. Quando a gente fala é certo ou errado, tem-se sempre assim, o que é certo e o que é errado. Né? Então, nós temos que ter a coerência. Peraí, eu vou agora para o meu filho fazer aquilo, fazer a lição, eu vou ter que pagar, eu vou ter que dar dando presentinhos. Então, isso é muito importante, porque senão essa criança acostuma sempre a ganhar. E o dia que não tem? Aí não quer ir para a escola, aí não quer fazer a lição, aí entra um momento de revolta. Então, os pais, eles têm que cobrar a lição, têm que cobrar um comportamento bem relativo à escola, mas cuidado, prometer. Não prometa aquilo que você não pode dar. Porque se você prometer o filho vai sempre cobrar. E se o dia que não tem? Então, é muito importante o pai não cobrar, mas fazer com que aquele filho goste de estudar. Desenvolver um gosto para o estudo, para a leitura. E a recompensa é, filho, você é muito bom, olha aqui. Né? Então, vai falando, vai elogiando o filho na medida que ele vai fazendo as tarefas, que ele vai fazendo, ele tem um bom comportamento na escola. Então, é muito importante isso. Mas, pais, por favor, não recompense o seu filho com presentinhos todos os dias, com pirulito, com doce. Olha, muito bem o que você está fazendo. Aliás, vou até fazer uma brincadeira aqui. Depois também não adianta oferecer um carro para terminar a faculdade. Exatamente. Né? Não ofereça, porque aí vai ter que ter um carro, né? Agora, olha só, Sueli, eu queria falar um pouquinho também sobre até que ponto é saudável a criança ou o adolescente ter uma agenda cheia de atividades. Porque a escola oferece mesmo os cursos, etc. Sim. Mas também a gente tem a mania de cobrar muito da criança. Quando terminou lá o período escolar, já chegou em casa, já fez a lição, não sei o que e tal. Qual que é o limite dessa cobrança que se pode ter, ou mesmo de se ter atividades extracurriculares? Muito importante essa pergunta, porque tem algumas mães, pais, vamos dizer, que gostam de falar, meu filho com 2 anos já sabe ler. Meu filho com 2 anos já é campeão de natação. Então, nós temos que ver o que está sendo demasiadamente forte para aquela criança que está tirando as atividades, porque a criança tem que brincar, ela tem que ter o momento dela. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente. Porque senão nós vamos pulando etapas daquele crescimento. Vamos exigindo demais daquela criança momentos que talvez está sendo sufocante para ela. Então, cuidado assim. Então, tem pais que colocam o filho em dança, colocam o filho num esporte, depois em música, e ainda acha atividade para levar em algum lugar. Então, isso eles não percebem que está sufocando a criança. Isso vem a ter um desprazer
até no estudo, porque não tem tempo. Que hora que essa criança vai fazer a lição, que hora que ela vai gostar? Porque ela está cheia de tarefas que nem ela está suportando mais. Então tem que ter muito, né? Sufocando esse filho. Então tem que dar as atividades, vamos dar, então vamos colocar o filho no esporte, vamos acompanhar, né? Mas também tem que ter um momento de lazer, porque senão gera uma cobrança. Aí isso depois, com o tempo, essa criança ela começa a ser competitiva com ela mesma. E às vezes em algum lugar que ela não consegue, ela começa a falar, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Ela mesma começa a achar que ela não vai conseguir, de tantas tarefas, tantas cobranças que está sobre ela. Ela vai interiorizando isso. Vai interiorizando. Pode dar depressão, outras coisas. Você tem que ser número 1, você tem que ser campeão. Entendi. Né? E às vezes aquela criança, ela não está tão preparada para aquilo, para ser campeão naquele estilo. Às vezes a criança não gosta tanto, mas é um prazer do pai ver que aquele filho está seguindo a carreira de jogador. Entendi. Mas o filho gosta de natação ou de tênis. É um prazer que a mãe tem de ver aquela filha estar, talvez, sendo modelo. Mas será que aquela criança gosta tanto daquilo? Então tem que prestar atenção no que seu filho gosta, no que ele quer, no que ele tem aptidão. Vamos descobrindo o que o nosso filho tem a aptidão em fazer. Porque se nossa criança ela está fazendo uma coisa que ela não gosta, mas ela está sendo obrigada. Entendi. Ela faz por obrigação, não por amor. 1195033870, tem muita gente perguntando. Posso fazer as perguntas dos telespectadores? Sim. Boa noite, Fábio e doutora Sueli. Ô, doutora, é possível ser pai sem ser protetor? É o Ricardo de São Paulo, Vila Medeiros, que está perguntando. Inclusive, ele complementa a pergunta, para não causar nenhum problema futuro ao seu filho. Então, veja muito bem como que você está lidando. Ser protetor, a criança, ela tem os pais como um protetor. Eles estão ali, é o provedor, o protetor, então eles têm a confiança naqueles pais. Então, agora, ser pais, o que é ser protetor e ser pai? Pai é quando você dá o amor incondicional. Dá a afetividade incondicional. Protetor é quando talvez aquele filho ele tem que passar por algum problema, o pai vai e pula na frente dele. Não, filho, deixa que eu te defendo. Já que ele não está protegendo demais esse filho... Aí é super protetor, né? Aí ele está super protegendo, ele não está deixando o filho tomar decisões, ele não está deixando o filho entender que ele também ele faz parte da vida e ele tem que saber lidar com aquilo. Porque senão ele sempre vai colocar o pai na frente e ele vai ficar sempre atrás, porque ele vai ter medo de enfrentar certas situações. Então temos que ver o que é esse amor de pai, o amor protetor. Nem lá e nem cá. Tem que contrabalançar, assim, equilíbrio. Muito equilíbrio. É muito importante, né? Muito importante. Gente, quero agradecer enorme carinho da audiência ao pessoal de Uberlândia, Minas Gerais, está mandando mensagens aqui. Marcela, obrigado. Ela está preocupadíssima, Marcela está falando assim, Fábio, faz a minha pergunta, tá aqui. Ó, meu filho nunca estudou, eu nem sei o que eu faço e o que eu devo fazer. Ele vai começar a estudar esse ano. Ó o pai, aí a mãe já está, né, naquela... Às vezes é pior até para o pai ou a mãe, né? Sim. Qual que é a dica, por exemplo, para não se estressar o aluno? Então, ser muito claro no que está fazendo. Deixar o filho também ter as escolhas dele. E não ficar com essa super proteção. Filho, vai dar certo, tudo vai dar... Senão, a ansiedade dos pais... O medo dos pais vai passando para os filhos. Aí é onde tem o filho que não consegue tomar decisões, não consegue fazer aquilo, porque ele sempre vai ter a proteção dos pais. Então, pais, deixe o seu filho estudar, deixe ele ir. O seu filho, 2, 3, 10, 12 anos, ele já está tendo autonomia. Mas com cuidado. Que linda mensagem. Sueli Teixeira, obrigado pela sua presença nessa noite. Quero deixar aqui os contatos, olha, www, tá aparecendo aqui no vídeo, ó, .reflorescer.com é o site, né? E tem um telefone de contatos, 11 São Paulo, 2834 2024. 11 São Paulo, 2834 2024. Sueli, obrigado pela sua presença. Foi encantadora a sua entrevista, viu? Olha, eu agradeço. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada.